Sirlene Neiva, que é gestora de RH e especialista em psicologia social. Ela traz o tema empatia nas organizações, nas empresas. Empatia, ela é uma possibilidade, né, a capacidade, uma habilidade que também pode ser desenvolvida de se relacionar com o outro a partir da nossa afetividade, né? É uma questão de conexão, uma questão de vínculo e, portanto, ela é muito ampla, né, das nossas relações e muito fundamental. O que é exatamente um profissional com empatia? Um profissional com empatia é aquele profissional que ele está atento, ele é aquele profissional que ele sabe cuidar, e a gente precisa lembrar que a empatia ela é uma soft skill. Soft skill ela é uma competência comportamental. Então, quando a gente passa para uma competência comportamental, a gente entende como esse nosso comportamento, dentro dessa perspectiva profissional, ela dá resultado. A empatia ela é uma soft skill. E o que é uma soft skill? A soft skill é a capacidade, né? São habilidades que a gente desenvolve, e a soft skill ela é a capacidade comportamental, habilidade comportamental. Então, o profissional que tem essa soft skill, ele é muito admirado nas empresas, porque ele está atento, ele tem a capacidade de se relacionar com mais facilidade, ele tem a capacidade de compreender o outro, ele tem a capacidade de cuidar tanto do negócio, quanto das suas tarefas, quanto dos colegas de trabalho. Então, o profissional que tem essa habilidade, ele vai se destacar no mercado de trabalho, principalmente dentro da organização. Muito bem, você é gestora de RH, então me conte aqui, é Isso. possível detectar essa característica numa entrevista de emprego, por exemplo? Com toda certeza, né? A gente fala que a entrevista é aquele momento de se desnudar. Porque nós temos aí a possibilidade de fazer entrevista por competência, que essa entrevista por competência, ela traz, na verdade, possibilidade do candidato apresentar situações. A entrevista por competência, ela mede justamente a competência. Então, pela empatia ser uma soft skill e ser medida, a entrevista por competência, por exemplo, ela pode trazer situações, né, pedir que o candidato elucide situações que eles já experienciaram a possibilidade de ser empático. Por exemplo, cite uma situação em que você cuidou de um estresse de um colega. Então, se você apresenta a situação que você foi realmente, né, cuidadoso, que você ouviu, é possível que o recrutador ele observe, ele sinta realmente essa perspectiva de você, nessa habilidade, então você já apresente pontos com relação a essa competência. Assim como, além da entrevista comportamental, né, por competências, é possível identificar através de testes comportamentais, né? O Manguide, por exemplo, é um teste que está super aí prático, então também consegue captar essa capacidade de empatia, né, de olhar para o outro, e é totalmente pontuado e avaliado, né? Então, com certeza, minha resposta para essa pergunta é com certeza. Ô Sirlene, agora existem tipos diferentes de empatia ou graus diferentes de empatia? Sim, existem tipos diferentes que nós podemos classificar inicialmente como a cognitiva e emocional ou afetiva. A cognitiva é aquela que muitas pessoas confundem, né, com a possibilidade de se colocar no lugar do outro. E necessariamente não é se colocar efetivamente no lugar do outro, e sim compreender o universo do outro. Então, quando a gente compreende esse universo, a gente está falando da percepção, que é da nossa cognição. E a empatia afetiva, né, que é emocional, é como nós nos conectamos com o outro através das nossas emoções. E, sendo bem sincero, a gente, assim, não consegue se conectar com todas as pessoas de maneira afetiva, porque isso está muito vinculado com os nossos vínculos, com as nossas relações, está muito vinculado com o grupo que a gente se identifica, que a gente pertence. Então, até socialmente, seria muito desgastante, mas é muito possível também, a partir do momento que a gente já teve essas experiências, então a gente se sente tão íntimo daquele processo que é como se fosse com a gente, a partir também do nosso repertório e das nossas experiências. Olha, me lembrei agora de um texto de uma professora faz muito tempo, que justamente ela era uma professora da matéria de psicologia. Eu acho que era um texto da Gestalt que falava, eu te compreendo, né? E fala justamente Sim. sobre essa capacidade de ser empático com o outro. Inclusive é um texto muito bonito, lembrando agora, eu preciso até resgatar. Mas olha só, como desenvolver empatia em nossas relações nas empresas? É básico e ao mesmo tempo é complexo, né? Quando a gente fala de pessoas, a gente entende que não existe aí um controle, sim variáveis humanas,
E justamente por ter essa variável humana, a gente precisa compreender que a organização é uma organização viva. É uma organização que realmente existe com pessoas. Então, primeiramente, proporcionar um ambiente seguro, um ambiente capaz de ouvir, um ambiente que as pessoas possam ser vulneráveis, compreendendo que ali é um espaço de trabalho, sim, mas que possam também se colocar de maneira humana, né, e ter espaços que realmente possibilitem essa troca. Porque, às vezes, a gente se coloca numa posição organizacional que é como se fosse muito frio. Mas hoje as empresas estão mudando esse olhar, estão mudando essa perspectiva, porque entenderam que o ambiente de trabalho é aquele espaço que a gente passa muito mais tempo. Então, a partir da escuta, a gente pode fazer muita diferença nesse ambiente, olhar sem julgamento. Inclusive, a partir dessa posição, a gente consegue entender estrategicamente como o nosso colega está passando por aquela experiência. Então, é uma oportunidade riquíssima, né, de criar grupos também de estudo, de criar grupos de experiências, de criar oportunidades de pessoas se conectarem através do mesmo propósito e fazerem a diferença. Então, acredito que nasce-se muito da escuta e da permissão. Agora, como é que a gente diferencia, por exemplo, a empatia de excesso de gentileza, né? Porque tem gente que é master nisso, né? E, inclusive, chega a incomodar aquele excesso de gentileza ou então aquele excesso de positividade, os beijos de luz, né? Ou bater o dedinho lá mínimo na quina do móvel, obrigado, meu Deus, porque eu bati esse dedinho. Como é que a gente diferencia, hein, a empatia real desses excessos de gentileza? Pronto, eu digo que essa questão nasce muito do autoconhecimento. E por que do autoconhecimento? A empatia ela é aquela necessidade da gente se conectar com o outro e é o processo da gente trocar, né? A partir do momento que excede esse espaço, que me incomoda, que dói, que incomoda em você, que dói em você, que você se sente de alguma forma sofrendo nessa troca, nessa entrega, já não é mais empatia. É um processo de gentileza justamente exagerado, né? Querer se doar tanto que eu acabo me esquecendo quem sou e dos meus processos. Então, é importante reconhecer as emoções, é importante reconhecer os processos para não projetar no outro, essa é a questão de cuidar, como se fosse resolver o problema do outro, né? E assim eu resolvo o meu. Então, as pessoas precisam, né? Nós precisamos estar muito conscientes das nossas emoções, do nosso processo de autoconhecimento, do nosso lugar, para que a gente não faça essa transferência na vida do outro, né? A gente não pegue uma carga que é pesado demais. Então, primeiro a gente precisa reconhecer esses valores nossos e então colocar limite nas nossas relações. Senão a gente fica com a síndrome da boazinha e quer resolver tudo da vida do outro, que também não é bacana, né? Não gera uma relação saudável, já causa sofrimento e aí é uma linha tênue entre a empatia e a gentileza, né? O excesso da gentileza no caso. Olha, fantástico essa sua, compreendo, e é fantástico essa sua colocação, porque as pessoas até imaginam que quando você é empático não há problemas, nunca vai haver problemas, e a gente sabe que na prática não é bem assim. Portanto, a minha próxima pergunta é, e quando surgir aquela nuvem negra nas relações, o que fazer? Porque sempre há um indivíduo por ali ou dois que destoam, né, do grande concerto, da grande harmonia. O que fazer? Perfeito. Você trazendo isso, eu vou conectar com outra pergunta, que é a questão do autoconhecimento e entender por que essa situação está causando algum desconforto em mim. E, paralelamente a isso, existem conflitos que são necessários. A gente, às vezes, tenta se desviar dos conflitos, mas os conflitos, quando são genuínos, quando tem uma causa válida, quando tem um propósito realmente de ajudar a solucionar um problema, ele é totalmente bem-vindo. Mais vale um conflito genuíno e verdadeiro do que um conflito, do que uma relação assim harmoniosa que não seja verdadeira, né? Então, os conflitos muitas vezes eles são apaziguadores e solucionadores e em muitas empresas principalmente. Então, não tem, né, solução sem conflito. Então, muito das nossas relações são conflituosas. E a gente precisa acolher que isso também é uma realidade da nossa relação, né? E não olhar para isso com uma certa exclusão. A gente precisa acolher que nem tudo vai estar perfeito e a gente precisa aprender a dialogar.
Olha, eu concordo demais com tudo que você disse. Inclusive, eu tenho uma frase sobre isso que é mais ou menos assim: a gente não briga com quem a gente não gosta, né? Com quem a gente não gosta, a gente ignora simplesmente. Mas nas relações é preciso muitas vezes o outro saber qual é o meu limite e eu também preciso entender qual é o limite do outro, até para que a empatia funcione nesse momento. Agora, vamos à minha última pergunta. A melhor maneira de começar a expressar ou demonstrar empatia pelos outros é através da comunicação? Com certeza. Quando a gente tem essa autoempatia e a gente reconhece as nossas emoções, a gente se coloca nesse lugar interno, a gente consegue entender o outro, compreender o outro. E a partir daí comunicar, né, as nossas emoções, comunicar os próprios sentimentos, comunicar as próprias questões que estão envolvidas nessa relação. E a comunicação, ela nasce inicialmente mesmo da escuta. A gente se preocupa muito em falar, mas todo esse processo da comunicação nasce de um estado de presença, nasce de um estado de estar aqui agora, e é justamente esse ouvir de maneira consciente, esse ouvir de maneira sem julgamento, né, que a gente fica pensando muito já como responder ao outro, que a gente se coloca em uma posição de não ouvir, né, de não ouvir genuinamente. Então, a comunicação, nascendo de uma escuta, nascendo de um ouvir, a gente pode expressar para o outro, a gente pode se conectar. A comunicação, ela é uma conexão, e essa conexão passa pelo pensar, pelo sentir, pelo agir, e, logicamente, né, a gente pode trazer aí o exemplo da comunicação não violenta, por exemplo, que é um processo que cuida dessa comunicação. E a comunicação não violenta tem esse cuidado, por exemplo, de trazer 4 pilares, né, que a gente basicamente pode elucidar, como apresentar uma observação do fato e depois dizer qual o sentimento sobre esse fato, apresentar uma necessidade sobre esse repertório e depois fazer um pedido. Então, a gente está com muitas questões que a gente pode se relacionar empaticamente, muitas possibilidades da gente olhar para essas relações de maneira muito mais amorosa, muito mais afetiva, muito mais genuína, estar ali por inteiro, né? Estar ali consciente de quem eu sou e de quem é o outro. E a gente pode trazer também nessa comunicação muitos aspectos da nossa história, né? Sabendo que eu sou eu, você é você. Da mesma forma que você trouxe a Gestalt, então fica também esse exemplo aí para a gente trazer para a nossa consciência afetiva. Olha, o que não fazer se não concordar com tudo que você disse? Eu sou um profissional de comunicação e acho que a comunicação a comunicação empática, a comunicação não violenta, comunicações verbais e não verbais são fundamentais no exercício de qualquer profissão e no exercício de qualquer relacionamento. A gente tem que rever um pouco, né? Como é que a gente está se comunicando com o outro, se o outro está entendendo perfeitamente o que é que a gente está querendo dizer. E a gente fala isso com amplitude, né? Então, Shirlene Neiva, eu queria dizer que adorei essa entrevista, tanto com você como com a minha convidada anterior. A Shirlene Neiva é gestora de RH especialista em psicologia social. Nós colocamos o seu Instagram no ar, que é o @shirlene.neiva. E para as pessoas entrarem em contato com você e saber um pouco mais sobre esse e outros temas, é por esse canal mesmo, né? Isso, com certeza. Ou então, @Instituto Criar, que é também uma empresa da área de recursos humanos que trabalha com esse cuidado nas organizações. Muito bem, agradecer ao meu amigo Henrique, né, que facilitou esse encontro da Isso. gente, e dizer que eu espero contar com você em outras oportunidades. Um bom dia e bom trabalho, tá? Bom dia para você também. Obrigada. Por nada, vocês viram, né, que 2 entrevistas sensacionais, que conteúdos tão importantes para a gente aprender.